Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Isabela Melo, eu sou advogada e hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito do processo administrativo fiscal. Bom, antes de chegarmos ao processo administrativo, temos todo um procedimento fiscalizatório que é feito pelo fisco, de ofício e unilateralmente. Quando o fisco ele percebe a ocorrência do fato gerador que gerou a obrigação tributária, que nesse caso ela foi descumprida, ele dá início ao procedimento de fiscalização com seu primeiro termo escrito, que é o termo de início de ação fiscal. Com esse termo de início de ação fiscal, o contribuinte é cientificado do início da fiscalização para que ele saiba que a partir desse momento ele não pode mais fazer uma denúncia espontânea, porque a denúncia espontânea ela só pode acontecer antes do fisco promover qualquer ato fiscalizatório. Então, é para isso que serve essa cientificação e ela não serve para fins de pagamento ou para impugnação. Dado todo o procedimento que o fisco faz de fiscalização, vai gerar um auto de infração e uma notificação de lançamento, ou um ou outro, ou os dois. E por que a gente tem dois atos aqui? Porque a gente tem dois objetos. Um é a multa e o outro é o tributo. Quando a gente fala da multa, a gente tem o auto de infração, porque é uma penalidade. E quando a gente fala do tributo, nós temos a notificação de lançamento. Só para fazer aqui uma introduçãozinha sobre a multa ela se torna uma obrigação principal, mas ela é decorrente de uma obrigação acessória, que foi descumprida, que é uma obrigação de fazer e não fazer. Quando essa obrigação ela é descumprida, como a emissão de nota fiscal, ela dá ensejo à obrigação principal, que é a multa. Quando a gente fala de obrigação principal, a gente sempre lembra de pagamento, de pagar, porque a obrigação principal ela se refere ao pagamento. E uma obrigação acessória é a obrigação de fazer ou não fazer. Então, quando a gente tem o auto de infração e a notificação de lançamento, e o contribuinte ele é notificado, ele tem três opções. A primeira é fazer o pagamento, a segunda é fazer a impugnação e a terceira é se manter inerte e não fazer nada. Quando o contribuinte decide fazer a impugnação, é que a gente tem início o PAF, o Processo Administrativo Fiscal. E essa impugnação, ela tem que ser feita dentro do prazo de 30 dias, quando a lei não dispuser de prazo menor. E aí aqui a gente já tem um prazo aqui para especificar, que veio com a Lei Complementar 227 de 2026, que trouxe o prazo de 20 dias para fazer essa impugnação, que é o contencioso administrativo do IBS e da CBS. E esse prazo ele é contado em dias úteis. E durante o recesso forense, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, os prazos administrativos também ficarão suspensos, assim como é no judiciário. Isso para IBS e CBS. Ok, fazendo a impugnação dentro do prazo, a gente tem que fazer a impugnação em face de tudo que a gente não concorda. Porque uma coisa que a gente não constar na impugnação vai ser considerado como se você concorda com aquilo. Como se você não tivesse nada que impugnar e aquele lançamento estivesse correto. Então, se o lançamento se trata de um débito de 2020 a 2025 e você impugna na sua impugnação apenas de 2020 a 2023, então você está concordando com o lançamento de 2024 e 2025. Então é importante que não se esqueça nenhum argumento quando for fazer a impugnação. E claro, a impugnação ela tem que vir acompanhada de toda a documentação que comprova os argumentos da impugnação. Porque não basta você simplesmente não concordar com o lançamento sem ter nenhum respaldo para isso. Então, tem que vir tudo fundamentado, tudo muito bem fundamentado e comprovado, porque é a sua oportunidade de mostrar para o fisco que aquele lançamento ele foi incorreto, de maneira administrativa. Durante todo o processo administrativo, a exigibilidade do débito ela permanece suspensa, assim como a prescrição. Então, a prescrição ela só retoma sua contagem após a decisão definitiva administrativa, se ela for negativa para o contribuinte. Então, durante todo o processo administrativo, o contribuinte não tem nenhum prejuízo ao seu patrimônio, porque o fisco não pode promover nenhum tipo de cobrança. E ainda, o contribuinte consegue emitir a certidão positiva com efeitos de negativa. Finalizado o processo administrativo, se a decisão for positiva, aquele débito vai ser anulado, o contribuinte não teve nenhum prejuízo. Geralmente, o processo tem correntes que entendem que o processo administrativo ele deve durar, no máximo, 360 dias. Porém, tem processos que duram mais. Tem processos que são rápidos, tem processos que são mais demorados. E finalizado o processo administrativo, a decisão foi negativa, a gente ainda tem a opção dos recursos, que será objeto de outra aula.
e chegando na decisão definitiva mesmo, que a gente vai ver que não é definitiva de fato, né? Mas no âmbito administrativo, ela é definitiva. Chegando nessa decisão e ela for negativa, o contribuinte ainda tem a opção de ajuizar uma ação judicial, que são as ações anulatórias. Mas isso somente deve ser feito se realmente o contribuinte tem fundamentos para não concordar com o lançamento, porque a ação judicial aí já é mais demorado, já é mais oneroso, então tem que se ter esse cuidado. E aqui a gente não precisa ter esse medo de que, então finalizando o processo administrativo, vai voltar a correr o prazo da prescrição, e a exigibilidade do débito vai voltar, e aí eu vou ficar no prejuízo. Não, porque com a ação judicial, você ainda pode pedir a suspensão da exigibilidade do débito novamente. Então, finalizando o processo administrativo, você ainda tem essa opção. E a ação judicial é importante que quando tenha uma impugnação e o processo administrativo ainda esteja correndo, que se espere esse processo administrativo finalizar. Porque se você ajuiza a ação judicial no meio do processo administrativo, você está abrindo mão do processo administrativo. E é uma opção muito mais barata, mais rápida, que você vai estar abrindo mão, porque você não pode ter os dois. Porque a decisão judicial, sim, de fato é definitiva. E a gente não pode ter aqui a ocorrência de duas decisões diferentes, por exemplo. Então, o processo administrativo, ele para ali quando você ajuiza a ação judicial, porque entende que você abre mão dessa via administrativa e optou pela via judicial. Então, se você tem um processo administrativo correndo, é melhor que se espere, você não vai ter nenhum tipo de prejuízo. E aí, sim, ao final, se a decisão for negativa, ajuiza a ação judicial, a ação anulatória, e nela é possível também pedir a exigibilidade, a suspensão da exigibilidade do débito. Bom, os recursos serão objeto de uma outra aula que eu vou dar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tem interesse na próxima aula, que é a aula sobre os recursos administrativos, que eu vou trazer prazos, tipos de recursos, se inscreva no meu canal, curte esse vídeo, que eu vou trazer o quanto antes essa aula a respeito dos recursos até chegar à ação judicial. E aí eu vou tratar sobre os tipos de ação judicial com vocês.